Roda de Entrevista recebe hoje o secretário da Casa Civil, Anderson Máximo de Holanda. Ele que é responsável, a secretaria dele que é responsável pela leitura, pela redação de todos os projetos de lei do governo do Estado, enfim, cuida de toda a legalidade. Estávamos falando no bloco anterior sobre a reforma administrativa. Rubens Salomão fez uma pergunta. Repita para o secretário, por gentileza. A primeira parte definiu uma estrutura com 13 pastas, 13 secretarias, e agora essa segunda parte. Chega quando a Assembleia? O governador recebeu o texto, está fazendo todo o estudo, né, muito cauteloso, avaliando, e assim que ele concluir, né, nós estamos com o ofício de mensagem pronto para encaminhar para a Assembleia. Mas é o governador que vai definir o momento. Secretário, o meu questionamento está no ponto oposto daquilo que nós temos debatido até agora. Porque esse debate ele é muito recorrente. Olha, o aumento de secretarias, diminuir secretarias, maximização, um tema que entrou agora tão em moda, que é o compliance, quer fazer mais com menos, dar mais lógica e mais transparência. Sem sombra de dúvida, é algo que a opinião pública está em busca disso. Mas, por outro lado, um governo tem que realizar. Por isso, minha pergunta vai para outra ponta. Nós temos visto em um debate sobre enxugamento de máquina, criação de mais ou menos secretarias, como se isso fosse entregar aquilo que a população espera. Espera, por exemplo, do governo Caiado. O que nós estamos vendo na realidade é um debate, por exemplo, de repasse na Assembleia Legislativa, de repasse de R$400 mil para uma secretaria como a de esporte. Quer dizer, é impossível uma secretaria no estado de Goiás, é impossível para um município de 30 mil habitantes fazer política pública com R$400 mil no esporte. Nós temos visto outro debate, que é o fechamento de escolas em nome do chamado reordenamento, em nome de enxugamento de contas, diminuição. É possível nós tratarmos aí o compliance, a transparência, o enxugamento, sem descuidar da função final de um governo, que é o prestar o serviço para a população? Quer dizer, porque até agora o que nós temos visto é um cenário disso, de reordenamento, que é um eufemismo para fechar unidade. Como é que fica essa relação para nós, digamos, termos uma maximização do resultado disso? Olha, lá na educação, só para você ter noção, Henrique, o ensino infantil, ele é de responsabilidade dos municípios. Constitucionalmente. Constitucional. Então, nós temos inúmeros municípios que ainda deixam essa sobrecarga no Estado. Então, esse reordenamento, ele passa por isso também, cada qual com a sua atribuição, e o Estado repassando as unidades e, se for o caso, até mesmo fazendo a cessão de uso ou a própria doação, quando for o caso, da unidade escolar para o município, assim fazer a gestão do ensino infantil. O reordenamento, ele é muito importante. Nós temos estudos que falam, por exemplo, que uma escola em que tinha 22 alunos tinha um quadro docente, discente de 72 pessoas. Então, nós tínhamos 72 servidores públicos com um quadro de alunos de 22 alunos. Então, nós temos, por exemplo, um entorno com uma grave população educacional, com menos escolas. Então, é preciso se reordenar e se organizar. Mas isso eu digo na educação. Cultura e esporte são pastas que foram desmembradas e que vão ter que se retomar. Né? Retomar, fazer o orçamento e a suplementação orçamentária. Então, temos vários projetos. Então, Lei Goiás, Fundo de Cultura, Ponto de Cultura, né, Pro Esporte, Pro Atleta. Então, são as medidas que o secretário, né, tanto o doutor Edival quanto o doutor Rafael Raif, vão implementar nas suas pastas para que a política pública venha novamente a se tornar uma realidade. O que não, acho que todo cidadão que paga seu tributo, e nós que somos servidores públicos, nós todos que somos servidores públicos, nós temos que ter, de fato, o zelo e acompanhamento desse gasto. Né? Não dá mais para você, né, ter, só para se ter noção, combustível para abastecer as pastas. Cada pasta faz uma licitação, cada pasta tem um preço de licitação. Por que não unificar? Sempre por um preço menor, para que gere uma economia no produto. Foi editado um decreto no dia 2 de janeiro, em que cada secretário, e assim fizemos na Casa Civil, né, nós chegamos com os contratos já em vigência, alguns perderam vigência, mas outros em vigência, e nós tivemos por dever de casa fazer, né, uma renegociação para que pelo menos 25% do seu custo fosse rebaixado. Então, lá na Casa Civil, só para você ter noção, Henrique, nós devolvemos um andar do Palácio de Prata, que é aquele prédio que fica ali na Tamandaré, que tínhamos apenas 3 salas de um andar funcionando. Então, nós tiramos aí um custo de R$17 mil mês, fora IPTU, água, energia e telefone. Nós devolvemos 7 automóveis Corollas, né, que eram automóveis de representação, que estavam em desuso, nós já devolvemos. Todas as linhas telefônicas funcionais foram devolvidas. Então, cada pasta está tendo como dever obrigacional fazer essa redução de custo, de custeio,
E para que a gente atinja, e te digo uma coisa, toda essa devolução, né, pelo contrário, a Casa Civil hoje tem prestado um serviço de maior qualidade, de maior Isso, por exemplo, vai gerar essa economia que está fazendo a Casa Civil, pergunta, né? aqui na ABC, na cultura, onde for, por exemplo, a construção de um hospital, onde precisa comprar um tomógrafo ou coisas assim? Deixa eu complementar. Fica à vontade. A pergunta. Qual que é o impacto? Certamente há um profundo estudo nessas mudanças, a devolução do carro, a troca do aluguel para um imóvel próprio, o reordenamento da escola. Há um profundo estudo de impacto nisso, positivo nas finanças. Nós sabemos que a situação é caótica, foi herdada, uma herança maldita, como costumamos dizer, de fato. Mas qual que é o impacto? Já há um estudo que a gente possa prever o que isso vai gerar, como o Enzo falou. No final das contas, em algum momento do governo, o que vai ser devolvido à população fruto desse ordenamento profundo, desse compliance? A ideia da reforma é gerar uma economia de mais de 100 milhões ano. 100 milhões de reais por ano. A Casa Civil custava 5 milhões e meio mês. A gente está tentando aí balizar isso por volta de 4 milhões. Vai tentar baixar mais um pouco. Dito isso, por exemplo, você tem uma situação de pegar um repasse de 13 meses de atraso na saúde, 10 meses de merenda atrasada, 4 meses de transporte escolar. Então você tinha todos os prestadores de serviço sufocados porque não recebiam. Quando você passa a pagar o seu prestador de serviço, né, e ter um preço justo, você tem a chamada credibilidade, né, e você consegue de fato girar a máquina, né, com maior credibilidade, maior eficiência. Então essa é a ideia. É a ideia desse choque de gestão inicial. Problemas em todas as áreas, né? Todas as áreas, no meio ambiente, na educação, na saúde, na segurança pública, mas devagar, né? Com muita luta, a gente tem enfrentado cada qual, né? E o próprio salário, né? que você teve um momento de arrecadação. O governador abriu, está lá para quem tiver interesse, olhar quanto é que tem um saldo no Tesouro. Cada centavo que cai está lá para ter acesso para pagar a folha. Secretário. Agora, nós não temos condição de pagar 14 folhas, né, de imediato. Mudando só um pouquinho de assunto, é lógico que o Enzo já elencou aqui várias vezes a função da sua secretaria, da sua pasta, mas a gente tem percebido no cenário nacional uma verdadeira dissonância entre o Poder Executivo Nacional com a Câmara Federal, sobretudo com a chegada da reforma da Previdência na Câmara. A nível estadual, regional, por exemplo, a Casa Civil teria a função de, por exemplo, acalmar esses ânimos, apagar esse fogo, porque a gente está percebendo aí essa verdadeira dissonância mesmo entre os dois poderes, né? A Casa Civil poderia, por exemplo, numa situação a nível de Estado, Executivo, Assembleia Legislativa, de repente entrar nesse diálogo, precisar, como eu disse, dar uma baixada nos ânimos. A Casa Civil também tem ou poderia ter papel político, né? Papel político. Sim. Bom, nós temos uma relação direta com a Assembleia Legislativa, até porque todos os projetos são encaminhados, né, PLs, enfim, são encaminhados pela Casa Civil. Eu tive a alegria, a honra profissional de trabalhar 2 anos na Assembleia Legislativa como secretário de Contratos, Convênios e Projetos Institucionais. Então, nós fomos responsáveis por dar todo o contorno jurídico para a retomada da obra da sede nova da Assembleia. E lá fiz grandes amigos, né, tenho uma relação de amizade com os deputados e total respeito ao Poder Legislativo. Então, a Casa Civil sempre, né, nós recebemos a visita dos parlamentares, temos um tratamento extremamente republicano, as demandas, né, que chegam até nós, nós repassamos as demandas do Executivo, né, de forma transparente, né, cristalina, total respeito. E o que nós podemos fazer, né, digo isso, né, como longa-manos até do nosso governador, que tem total respeito pelo Poder Legislativo. Foi um parlamentar, né, foi um deputado há tantos anos, um senador, né, e tem sim dialogado, tem conversado, tem atendido os anseios, porque os deputados trazem os anseios dos seus eleitores, dos cidadãos, dos municípios goianos, e que precisam, de fato, de respostas administrativas. O senhor, quando assumiu, disse que ia ter um perfil técnico à pasta, mas é possível associar esses dois perfis, técnico e político? Perfeitamente. O eminentemente político é feito pela Secretaria de Governo. Costumo dizer, como na condição de procurador, já estive, né, na Procuradoria-Geral, de que, por exemplo, você faz um pedido, né, faz um processo pedindo algum benefício. Você pode dizer o não, mas você tem várias formas de dizer o não. Né? Uma forma truculenta, uma forma ácida, uma forma, olha, essa alternativa
né? O governador, talvez essa alternativa que o senhor está querendo não seja a melhor, mas se o senhor entrar por essa alternativa é um caminho melhor. Então, várias formas nós temos de dizer, ó, parlamentar, às vezes, esse projeto. Então, é esse trato, esse tino que nós estamos dando para a Casa Civil e jamais dissociando a sua atuação técnica. Sabe por quê, Alex? Porque não adianta você ter a produção legislativa de leis, né, que vão abarrotar o judiciário. Nós já temos um judiciário brasileiro que tem mais de 100 milhões de processos, uma prestação jurisdicional que vai de 10 a 15 anos em média, né? Então, se você produz uma lei que deixa um monte de senões, você vai abarrotar o judiciário e com tem gente um monte falando de em ações. fechar o Supremo, né? Você vai ter um avalanche de demandas, você tem um Estado que é o maior freguês do Poder Judiciário em franca atuação, né? E isso é ruim para todo mundo. Então, produzir leis que de fato a gente, olha, essa lei está sendo produzida, pode gerar essa repercussão, vamos evitar aqui, vamos arrumar ali. É esse o cuidado e zelo que nós estamos tendo. Entendeu? Não é uma produção em massa de leis nesse momento, é uma produção cautelosa de qualidade para dar uma segurança tanto para o governador, para o executivo, principalmente para o legislativo, para saber, essa lei que chegou, ela não tem tanto debate, tanta discussão. Ok, vamos para mais um intervalo. Roda de entrevista hoje recebe o secretário da Casa Civil, Anderson Máximo de Holanda. No próximo bloco, algumas perguntas de telespectadores que já começaram a mandar. Voltamos em instantes.